Uma questão muito comum hoje, não é nem questão, uma realidade que faz parte do mundo das doenças emocionais, é a ansiedade. E hoje está todo mundo ansioso, a impressão que se tem do mundo é essa. Mas o que é ansiedade? Para entender a ansiedade, nós temos que entender, na verdade, o que é o medo. O medo, na verdade, é um mecanismo de defesa que nós temos e os animais também. E é numa situação que a gente chama de fuga ou de luta. Por exemplo, se um animal está encurralado por outro, um animal maior, ele tem duas opções. Ou ele vai lutar ou ele vai fugir. Tanto uma coisa como outra, nessa situação, nesse momento, por exemplo, se nós estamos diante de um incêndio, por exemplo, que nós temos que sair desse prédio e tomar alguma atitude, nós temos que lutar ou então fugir. Então, o que acontece nesse momento de medo? Que é uma reação natural do nosso organismo, os animais também têm. O nosso organismo produz diversas substâncias como adrenalina, noradrenalina, serotonina, e essas substâncias vão preparar o nosso organismo para essa fuga ou por uma luta. Então o que acontece? Essa substância dá uma transformada rápida no nosso organismo, a nossa pupila dilata, o nosso coração começa a bater mais rápido, aumenta a nossa pressão. Você vê que nós ficamos pálidos, né, meio embranquecidos, por quê? Porque o sangue vai todo direcionado para os órgãos mais importantes e a pele fica com diminuição de sangue e obviamente nós ficamos pálido, até o rosto pálido, a boca pálida. Por quê? Nós estamos preparados ou para uma luta ou para uma fuga. E então o nosso organismo está preparado para isso através da liberação dessas substâncias que está no medo. Então tudo isso é uma reação natural do nosso organismo que nós seres humanos temos e os animais também têm numa situação crítica. E o que é a ansiedade? A ansiedade é você imaginar uma coisa que vai acontecer lá na frente e que ainda não aconteceu. E o que acontece? Você começa, por exemplo, nessa mesma situação, eu vou imaginar que o prédio vai pegar fogo comigo. Mas o prédio está pegando fogo? Não, você está imaginando. E vai acontecer uma coisa daqui 30 dias. E o que acontece? O seu cérebro começa a entender isso pelo mesmo mecanismo do medo, porque ele já enxerga você numa situação de luta ou fuga, como num animal encurralado ou numa situação de perigo, e essas substâncias começam a ser liberadas no seu organismo. Você começa também a aumentar a pressão, começa a ter batedeira, começa a pupila dilatar, ou seja, tudo que você sentia no medo, você está sentindo agora, só que a coisa não está acontecendo. Está acontecendo aonde? Só na sua cabeça. Por exemplo, os animais não têm ansiedade. Por quê? Porque eles não ficam imaginando uma coisa que vai acontecer no futuro. Isso só o ser humano. Então você fica imaginando uma coisa que vai acontecer daqui 30 dias e essa coisa nem aconteceu. E você começa a ter falta de ar, começa a ter palpitação, tudo, sendo que nada disso é tudo na sua imaginação. E o pior de tudo, existe pesquisa mostrando que mais de 70% dessas coisas que você imagina que vai acontecer, não acontece. Então você fica sofrendo à toa, com ansiedade, justamente por uma coisa que nem vai acontecer. Essa é a diferença entre o medo e a ansiedade. O medo é uma reação fisiológica, natural do nosso organismo, de defesa. E a ansiedade é coisa de nossa imaginação.